Quem está por trás das fake news? As tias e os tios do Zap. É o cinismo da extrema-direita. Cara de pau. E os grupos bolsonaristas no WhatsApp? Não queremos arroz. Lula, devolva o que é nosso. Mundiça votou no candidato que defendeu seus crimes. Vê no Zap. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Olha, eu não falei na semana passada, mas eu tava super doente. Eu não tô falando isso pra colher o carinho e o amor de vocês, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Eu até comentei com o meu melhor amigo, comentei com ele que eu tava, assim, com sintomas de dengue. No fim não era dengue, passou, e ele disse que não percebeu. Tô ótimo, tá bom? Só pra deixar claro, tinindo. Por que eu tô falando isso? Eu sou muito cético, eu já falei isso de certas formas várias vezes, em relação às pessoas que se dizem verdadeiras no mundo das internets. Na tela, é tudo muito inventado, né? As pessoas acham que é documentário. Eu fico imaginando, por exemplo, quantos casais que se odeiam têm que vender uma felicidade comercial para poder continuar vendendo publi. Porque o produto de muitas pessoas é a própria vida delas. E se a vida é o produto, deixou de ser vida, né? Eu já falei isso aqui, e é tanto quanto curioso, que isso aqui não sou eu. Isso aqui é a minha casa, que eu monto, dou uma arrumadinha, eu tento dar uma arrumadinha. Não sou eu. Eu não comentei com vocês, por exemplo, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, que eu fiz transplante de cabelo. Mas o Garrone era careca. Viu como a vida não é tão óbvia assim? Vocês nunca perceberam que eu precisava fazer implante de cabelo. O que isso seria relevante? Para mim é muito. Senão não teria feito a cirurgia. Para vocês, nada. Então, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas, isso aqui é um programa. É um podcast. Também se você assiste pelo YouTube Music. Na semana passada estava difícil, eu estava literalmente de cama. Essa semana tô cheio de trabalho, milhões de coisas, aquelas que pagam boleto, mas eu tô sempre aqui. Porque eu gosto de estar com vocês. Ó, aqui vocês sabem que tem um quê de interatividade. Tem um Vê no Zap interativo e tem também a contribuição de vocês, né? Tem novo personagem na coluna do Garrone. É isso mesmo. Não para de crescer. Já tem a Selminha. Chamou? Ela é muito intrometida. Eu só falei, ela aparece. Tem também o Fake News. Essa dupla de ajudantes de palco não binários que entram aqui... Vou dar uma palhinha. Entra aí. Eles entram quando eu revelo lá no Vê no Zap as conspirações do mundo bolsonarista. Falei em conspiração cabeluda, eles entram. Então, vai ter Fake News. Obrigado, Fake News. Obrigado, Selminha, também. Meu comunista favorito. Ela tá fofa. É um pouco estranho. Então, tem Selminha, tem Fake News e tem personagem novo aqui. Eu vou falar mais pro fim do vídeo. Enquanto isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone. Vamos falar de cinismo. E aí, meu intelectual, minha intelectuala, vão dizer que eu vou falar da escola filosófica grega, escola cínica, que defende a abdicação dos prazeres e dos bens materiais. Não vou falar disso. Eu vou falar do outro tipo de cinismo, aquele que o brasileiro aprende a diagnosticar desde cedo, porque a gente vê cinismo em muitos lugares. Como definir cinismo? Basicamente, a pessoa está mentindo, sabe que está mentindo e continua mentindo mesmo assim. Podemos falar de fingimento, falsidade, hipocrisia, disfarçatez, descaramento ou basicamente aquele, no popular, cara de pau. E aí quando a gente fala de fake news, aqueles que ganham, ou ganham votos também, com as fake news, sempre ativam o modo cínico. Quiséramos nós, helenófilos, que o cinismo dessas autoridades fosse o cinismo grego. Não é. É aquele cinismo bem brasileiro mesmo, aquele da carinha de pau. Garrone, diretor aqui. Interrompo o Garrone apresentador para acrescentar mais um cinismo da extrema-direita. Estou falando do projeto que retrocede na lei do aborto. Porque cinismo é uma maneira cínica de restringir o aborto legal, sem falar disso diretamente, e usa um argumento de proteção à vida. No fundo, há um projeto de poder. Eu fiz um vídeo no meu Instagram, vou colar aqui. Um homem gay falando sobre aborto não é sobre aborto. Ou melhor, não é só sobre aborto. A Câmara, a mais reacionária desde a Nova República, está passando o rolo compressor e tudo indica, vai mesmo equiparar a interrupção da gravidez depois de 22 semanas a homicídio. Isso vale para os casos de aborto legal. Uma vítima de estupro vai poder ter pena maior
que é do próprio predador sexual. Se uma mulher descobrir risco à própria vida, que é um dos casos previstos em lei, ela terá de fazer a escolha, morrer ou ser presa. Há um contexto. O presidente Lula tem minoria no Congresso, o suficiente para barrar o impeachment. Talvez nem isso. Um teste para Lula. Foi assim que definiu o autor do projeto. O que querem essas personagens desse conto de aia tropical? No mais curto prazo, ganhos eleitorais, ou seja, rotular o presidente Lula como a favor do aborto. Mas vai além. Tem um projeto de teocracia. Na origem da palavra, teocracia, governo de Deus. Mas não é isso. É o governo de um grupo seleto, no caso brasileiro, de homens brancos que interpretam o que seriam as vontades de Deus. Um Deus que segue uma interpretação muito específica ali do livro que eles têm como sagrado. Um Deus que culpa mulheres pelo próprio estupro, odeia gays, apoia a execução sumária, nega mudanças climáticas. Dai a César o que é de César? Não. Dai ao pastor o que é de César, o que é de Deus, o que é dos cofres públicos. Claro, segundo eles, Deus quer lhes conceder imunidade tributária. Os conceitos de direita e esquerda foram criados séculos depois da publicação do livro sagrado para eles. Mas para eles, Deus é da direita, extrema-direita. E o livro sagrado, claro, só existe um. E Deus só gosta de religião de branco. Não esqueçamos também que Deus quer golpe de Estado. Não é sobre aborto. É um projeto de poder teocrático e que a história nos ensina passa pelo controle do corpo das mulheres. E o estuprador? Nada disso. Para eles, que falam em nome de Deus, estuprador tem outro nome. Pai. Amém? Aproveita e segue o Nelson Garrone no Instagram. Volto com o Garrone apresentador. Falei de cinismo e falei dessas autoridades que ganham muito com o cinismo e as fake news. E quem sou eu para falar desse assunto? Sempre tem gente nova, cabe explicar. Nelson Garrone é jornalista, também formado em Relações Internacionais, mais de 20 anos de experiência em jornalismo, muito tempo em redação. Basicamente, jornalismo audiovisual, na televisão ou na internet, estou nos dois. Há quase 6 anos eu frequento os grupos bolsonaristas no WhatsApp e, de um tempo para cá, eu resolvi fazer disso um produto, um programa semanal, onde eu compartilho o que eu vejo lá com vocês. Eu não sou uma pessoa acadêmica, até leio alguns estudos e tal, mas eu não sou uma pessoa acadêmica, acho um pouco chato. Eu trabalho aqui como jornalista na editoria de deboche. E esse meu mergulho no bolsonarismo, eu dei um nome curtinho e jocoso. Vi no Zap. Voltando às fake news. Quando eu falo de fake news, eu não estou falando de uma desinformação que apareceu ali no Zap do seu tio. Quando a gente fala de fake news, a gente fala de indústria bem financiada e orientada por um grupo político para produzir informação ou desinformação para promover esse grupo político, ocultar informações sobre esse grupo político e também, e principalmente, difamar, caluniar e outros crimes desse tipo um opositor ou um grupo opositor político. E para isso, você pode dar mais destaque para alguma informação que prejudique o seu inimigo, distorcer uma informaçãozinha ou simplesmente inventar. É também um ecossistema de informação ou desinformação em que você torna os seus inimigos imaginários em inimigos reais. O bolsonarismo desenvolveu uma tecnologia que é muito clara, que é reduzir todos os problemas do Brasil a coisas muito simples. E isso pode ser sintetizado, basicamente, numa palavra. Comunismo. E a solução para todos esses problemas inventados, distorcidos, aumentados e tudo mais é sempre a extrema-direita, que aqui no Brasil é epitomizada na figura de uma única pessoa. Mito. Na lógica cínica do bolsonarismo, o compartilhamento de fake news é coisa de gente comum, tio e tia do Zap. Quando tratam assim, dá um certo ar pueril, infantil, mas no caso especificamente do bolsonarismo é mais para senil, né? Porque tem muitas pessoas mais velhas, e tratam essas pessoas como pessoas inábeis, ignorantes, inimputáveis, pessoas que não são mais, são cidadãos de bem, bem intencionados e principalmente indignados. É dessa maneira que são descritas também as pessoas que participaram do 8 de janeiro, senhoras com Bíblia na mão, ignorando todo o contexto que teve de preparação, de informações que a gente tem das investigações da Polícia Federal e toda a dinâmica do 8 de janeiro, que incluiu, a gente vê nas imagens, e ficou muito claro na investigação,
incluiu gente muito versada em táticas militares. Mas os bolsonaristas, de forma cínica, tratam aquelas pessoas do 8 de janeiro como incapazes, como se tivessem caído numa cilada Bino. A ideia de que eram infiltrados também, como o duplo pensar bolsonarista, ela consegue andar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que foram bolsonaristas enganados, que caíram na trampa, há também ali elementos infiltrados. São ideias que se anulariam, mas como a gente está falando de bolsonarismo, dá para conviver tranquilamente com esse duplo pensar. Você conhece Brasília? Eu conheço Brasília mais ou menos, eu morei em Brasília quando eu era adolescente, voltei algumas vezes, no ano passado, fui muito, no ano passado nem sei que ano é hoje, mas eu fui para a eleição, fui também para a posse do Lula. Quando você fala que a manifestação do 8 de janeiro foi ali protagonizada por velhinhas com bíblias na mão, você tem que lembrar qual foi a dinâmica do 8 de janeiro. Pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército em Brasília e se deslocaram até a Praça dos Três Poderes, Praça dos Mistérios, Praça dos Três Poderes. Eu, um jovem senhor que vou para a academia todo dia e pedalo todo dia, fui lá na posse, né? Fiquei ali nas Praças dos Ministérios, basicamente, também na Praça dos Três Poderes eu tinha um credenciamento e eu conseguia circular bem. Eu fiquei absolutamente exausto de circular, porque é uma coisa muito grande, é uma coisa exaustiva. Agora pensa, no 8 de janeiro, eu dei uma bugada aqui, a distância entre o QG do Exército e a Praça dos Três Poderes. 7,5 km. Segundo o Google, uma caminhada de um pouco menos de 1h50. Que velhinha é essa que andou 7,5 km de janeiro, do verão, andou 7,5 km, quase 2 horas, e se for velhinha, provavelmente em um tempo maior do que essa 1h50 proposta pelo Google, e chegou lá, ainda teve disposição e energia para quebrar tudo. Trata-se de ficção científica. E eu sei bem que naquele QG de Brasília não era coisa de velhinha com Bíblia na mão. Estou no quartel-general aqui do Exército em Brasília. Você viu aí, velhinhas barbadas, agressivas, né? E talvez armadas. Descrever essas pessoas como inimputáveis, como débeis, é uma estratégia comum da extrema-direita quando há algum tipo de denúncia sobre essa rede de desinformação. É claro que alguém que acredita nas fake news bolsonaristas tem um quê de fragilidade cognitiva, mas estão muito longe de pessoas iletradas. Se a gente pensar na demografia do voto do Bolsonaro, e aí eu estou olhando para as pesquisas que foram divulgadas ao longo ali da eleição de 2022, você tinha ali uma elite econômica apoiando o Bolsonaro e também os empresários. Eu não quero dizer com isso que a elite econômica e os empresários são pessoas inteligentérrimas, mas são pessoas que estão aí, que podem ser seu pai, seu chefe, são pessoas que lideram empresas, famílias, talvez milícias, talvez. Eu quero que vocês fiquem atentos a esse fenômeno. Quando você tenta tratar do assunto, você falar de possíveis crimes cometidos através de fake news, você denunciar a indústria de fake news, ou tentar responsabilizar alguém ou regularizar as redes, logo limitando as fake news, a extrema-direita vai chiar e vai tratar dessas pessoas, os consumidores, e tratá-los como inimputáveis. Como se a fake news fosse uma versão do século XXI da fofoca. A fofoca é uma coisa horizontal, né? Porque a fofoca, teoricamente, ninguém tem mais poder do que o outro na fofoca. É uma coisa que vai passando daquela maneira como os fenícios falavam, de telefone sem fio. Os mais novos acham que isso não faz sentido, essa metáfora, porque telefone não tem fio, mas já teve. É como se fosse a fake news algo fruto da maledicência do povo. O povo fala mal. A fake news não é espontânea, ela é vertical. Tem hierarquia, tem produtores, tem disseminadores e sim, claro, tem os consumidores. E aí, menina, vocês sabem que todo lugar que eu vou, que eu existo, eu pego referências. E a referência que eu vou trazer agora saiu de uma sessão de psicanálise, eu faço psicanálise, né? A gente precisa de uma terapia para não fazer o aracuru baiano. Se você não sabe o que é o aracuru baiano, por favor, volte a algumas colunas em que eu explico este método praticado pela família Garrone. Bem, estava lá conversando com o meu psicanalista
E ele me apresentou um texto de um tal de Freud. O texto, que é a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, publicado na década de 1920, ou seja, mais de 100 anos. Eu vou ler mais aspas aqui para vocês acompanharem essa análise centenária, um tal de Freud. Está começando agora, vamos ajudar ele, gente, compartilha, vamos ajudar esse moço. Diz aqui, quem quiser influir sobre ela não necessita medir logicamente argumentos. Deve pintar com as imagens mais fortes, exagerar e sempre repetir a mesma coisa. Com a massa não tem dúvidas quanto ao que é verdadeiro ou falso e tem consciência de sua enorme força. Ela é, ao mesmo tempo, intolerante e crente na autoridade. Ela respeita a força e deixa-se influenciar apenas moderadamente pela bondade, que para ela é uma espécie de fraqueza. O que ela exige de seus heróis é fortaleza, até mesmo violência. Quer ser dominada e oprimida, quer temer os seus senhores. No fundo, inteiramente conservadora, tem profunda aversão a todos os progressos e inovações e ilimitada reverência pela tradição. Para julgar corretamente a moralidade das massas, deve-se levar em consideração que, ao se resumirem os indivíduos numa massa, todas as inibições individuais caem por terra e todos os instintos cruéis, brutais, destrutivos que dormitam no ser humano como vestígios dos primórdios dos dias são despertados para livre satisfação instintiva. Freud, década de 1920. Então, essa descrição das massas valia para esse texto, vale para hoje. E ele descreve perfeitamente esse grupo que a gente chama de patriota. Mas não só. É bem deixar claro que esse mecanismo não se limita à extrema-direita. Então ele diz, a massa não tem dúvida sobre o que é verdadeiro e falso. Ou seja, muita imobilidade cognitiva, digamos assim. Não precisa de argumento, precisa de imagens fortes, exagerar, repetir. Está descrevendo o Vinuzap. Respeita a força, não é mesmo? Imbrochável, imorrível, e bondade é fraqueza. E aí, seu maricas? Ela quer ser dominada, profunda aversão ao progresso e inovações, reverencia a tradição. Como a gente chama isso? São reacionários. No coletivo, você tem uma redução das inibições individuais. Os instintos cruéis, brutais e destrutivos que dormitavam no ser humano são despertados para livre satisfação instintiva. Tem um quê ali de animalesco. É o Vinuzap, que, sem querer, talvez sem querer querendo, é um tanto quanto freudiano. De novo, a fake news tem esse lado dessas pessoas aparentemente lobotomizadas, mas tem que lembrar que é indústria, é nicho de mercado, emprega pessoas, destrói reputações e elege pessoas também. Não tem lei específica sobre fake news, é justamente uma das brigas. Mas tratemos essa indústria como algo, no mínimo, antiético. Porque o objetivo ali é caluniar, difamar, destruir o inimigo político e também beneficiar aqueles que são os donos ou aliados dessa empresa de fake news. E aí, por se tratar de uma coisa clandestina, fica muito difícil a gente entender exatamente o funcionamento, porque é algo subterrâneo. Como é que a gente vincula a publicação de uma fake news a um beneficiamento político? Porque o beneficiamento político pode ser claro, a fake news pode ser clara, mas o mecanismo que liga um ao outro não é. As ligações entre um e outro são intuitivas, por vezes até muito óbvias, mas de muito difícil comprovação, justamente porque se trata de algo subterrâneo. Vocês veem que eu estou falando de maneira muito etérea, muito porque Colombo Garrone não tem jurídico. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo de fake news com objetivo político. É um puta case, mano. Quando eu falo puta case, é uma tentativa de um sotaque paulista ou paulistano. E esse personagem que fala um puta case, meu, eu tô na dúvida se ele é um Faria Limer ou um partidário do Partido Novo. Tá em aberto esse personagem ainda. Vamos pro puta case, mano. Guerra na Ucrânia. Circularam informações de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha pego dinheiro de ajuda dos Estados Unidos para comprar 2 iates de luxo. Uma deputada da extrema-direita americana retweetou essa informação, ou seja, lavou
a informação. Ela tem ali um cinismo, porque ela não exatamente mentiu, mas ela repostou ali algo que tinha sido publicado. Ela não mentiu. Era só mais um link. Só que ela é uma deputada, então torna aquilo algo minimamente oficial. Não é qualquer deputada, é a deputada Marjorie Taylor Greene. Ela tem um perfil no Twitter que ela se diz congressista pelo 14º Distrito da Geórgia, cristã, mãe, esposa, dona de um pequeno negócio. Eu não sei se é desse negócio que ela está falando, mas eu apurei que ela era dona de uma academia de CrossFit. Ela é uma americana orgulhosa, 100% pró-vida, pró-arma, pró-Trump, MAGA, Make America Great Again. Minha irmã gêmea. A deputada Marjorie Taylor Greene é adepta de conspirações. Ela, por exemplo, acredita na ideia de crisis actors. Já ouviu falar isso? Crisis actors, atores de crise. É o seguinte, sabe aqueles tiroteios que já houve na história dos Estados Unidos e, infelizmente, devem se repetir? Ela diz que aquilo ali é tudo armação. E aquelas pessoas que estão nas imagens não são vítimas, não são pais de alunos, não são alunos que foram mortos. São todos atores. E ela diz que, por exemplo, Sandy Hook, Virginia Tech, onde morreram ali juntos mais de 50 pessoas, tudo é mentira, é fraude. 11 de setembro, fraude, foi uma conspiração do governo americano para suspender as liberdades dos americanos. Já ouvimos falar disso? Alguma adaptação para a lógica brasileira? Sim. Obama não é americano. Ela denuncia também muito grave, a invasão de muçulmanos para implementar a lei da Sharia nos Estados Unidos. Claro, a eleição de 2020 foi fraude. Trump é o vencedor legítimo de 2020. Isso tiraria todo o crédito dela quando ela fala que o Volodymyr Zelensky usou dinheiro americano para comprar iates? Não. E se a gente trouxer para o Brasil, o que tem de parlamentar, que é anti-vacina, antidemocrata, anti-intelectual, antifeminista, anti-ético, anti-terrabolista, enfim, antiquado. E continua aí, falando umas coisas, e tem gente que ainda dá microfone para essas pessoas. A história do iate, portanto, foi validada pela deputada. E ela foi além. Ela pegou essa informação falsa e acrescentou uma opiniãozinha. Ela diz: o esquema de dinheiro mais corrupto de qualquer guerra estrangeira na história do nosso país. A questão do iate chegou a ser discutida numa reunião dentro do Congresso americano com o próprio Zelensky, que foi visitar. Ele disse que era mentira e tal. E na prática, a fake news do iate do Zelensky acabou atrapalhando, adiando o envio de ajuda americana para a Ucrânia. Afinal, havia ali uma suspeita falsa de desvio de dinheiro para fins pessoais de Volodymyr Zelensky. E essa fake news não é uma coisa tipo um boato. Menina, você viu Zelensky? Não, não foi. A história inventada ganhou cara de jornalismo porque foi publicada num site em inglês que parece ancorado, baseado nos Estados Unidos, mas não. Era um site russo. E a Rússia, claro, é a maior interessada em prejudicar a Ucrânia. Ela pode prejudicar diretamente, basicamente tacando um míssil, como vem fazendo nos últimos anos, mas você pode fazer de maneira mais sutil, como essa, por exemplo. Você fazer as pessoas acreditarem que a Ucrânia desvia dinheiro de ajuda militar para impedir que novas ajudas militares cheguem à Ucrânia e ela tenha menos condições de reagir à invasão russa. Fake news, iate do Zelensky, consequência, atraso no envio de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Quer dizer que a deputada americana está vinculada a Putin? Eu não tenho como saber, mas o fato é, ela repetiu uma propaganda russa, uma mentira que acabou prejudicando o adversário da Rússia em campo. Resumindo, a mentira sobre o iate do Zelensky implicou morte. E a fake news, ela dá uma base para opiniões, para discursos e para políticas públicas. Tudo baseado em mentira. No caso brasileiro, 2 exemplos. O golpismo, todo o discurso golpista, toda a justificativa para o 8 de janeiro, toda a justificativa para o ataque ao Supremo Tribunal Federal, está baseada na suposta fraude nas urnas, que jamais foi provada. Ela só foi repetida, denúncia, repetida, jamais provada. E essa mentira baseia um discurso e, no fim das contas, uma prática que foi ali o ápice, teve seu ápice, o cume, no 8 de janeiro.
Outro exemplo é o discurso anti-vacina. A ideia da vacina com chip, a vacina que dá AIDS, a vacina que provoca esta doença ou outra, no fim das contas, implicou uma política anti-vacina, que implicou morte. Fake news implicou morte. Fake news implicou 8 de janeiro. Uma alegria, não é mesmo? Implicou morte. E não implica em, por favor. Não implique em. Por favor. Implica algo. Alegria, morte. Eu peguei esse tema um pouco distante para a gente tentar acompanhar sem paixões. Porque aqui no Brasil, esse tema da guerra na Ucrânia não foi internalizado. Ao contrário do conflito em Gaza. No conflito em Gaza é muito claro, né? Os bolsonaristas atribuem aos palestinos o mal absoluto, né? Porque Hamas é igual a terrorista, que é igual a palestino, que é igual a árabe, que é igual a muçulmano, que é tudo igual, é o mal absoluto. E vinculam todos esses a Lula. E eles se veem ligados a Israel. Israel não é o Israel de 48, não é o Israel do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é Israel da Bíblia, para eles tudo igual, uma diferença ali muito clara entre bem e mal. No caso da guerra na Ucrânia, não, porque eles gostam do Putin, eles gostam do Putin. Porque Putin é aquele cara fortão, autoritário, eles adoram. E também ele é um contrapeso e ataca a União Europeia. E bolsonarista bom não gosta de União Europeia porque ali tem notas de globalismo, eles são contra. Você lembra, por exemplo, pouco antes do começo da guerra na Ucrânia, o Bolsonaro foi visitar o Putin e aqui no Brasil, super negacionista da pandemia, quando foi para a Rússia ele topou fazer todos os exames e topou que enfiassem cotonetes russos dentro dele, coisas que outros líderes jamais fizeram, topou fazer quarentena, tudo para poder apertar a mão do Putin. Então o tema da Ucrânia eu escolhi não foi à toa, é porque aqui no Brasil ele entra mais ou menos sem paixão, porque você tem gente que adora Putin à direita e gente que adora Putin à esquerda, gente que acha que o Putin, de certa forma, é um contrapeso ao imperialismo americano e tal, tem esse tipo de discurso. Putin é capaz de agradar gente de todos os lados. Fake news, fake news, fake news, esse é o termo que nós usamos, né? Meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Nós, terrabolistas. Eles, os bolsonaristas, chamam fake news de A mais pura verdade. Então já estou encaminhando para o VinoZap. Por que eu não caio direto no VinoZap? Porque imagina, você está lá no YouTube escolhendo um vídeo, tal, aperta para ver a coluna do Garrone e cai direto no néctar do chorume, da quintessência, a redução do orvalho, do bolor, do extrato, da epítome do bolsonarismo, também conhecido como VinoZap. Não dá. Não dá. É muito forte, é um impacto muito grande. A gente precisa de uma transição. Toda semana eu faço essa visita guiada. Eu já fui guia de turismo, acho que eu já falei isso. Já fui guia de turismo quando eu era universitário. Eu gosto de turismo em lugares diferentes. Eu fui ao Chipre do Norte nas minhas últimas férias. Eu conheço Chernobyl, por exemplo, na Ucrânia. Eu gosto de lugares diferentes. Aliás, eu gravei um doc que está em edição. Um doc meio estranho. Vou pedir para o Renatinho botar umas imagens assim bem rápidas, Renatinho, naquela imagem da câmera escondida. Põe aí, Renatinho. É isso, vai ter um doc em algum momento, na coluna do Garrone, em breve, não sei quando, porque são muitos afazeres, tá bom? Bem, não vou me perder, a gente vai pro néctar do bolor, do chorume, da quintessência do orvalho, da redução, da epítome, da síntese do ápice do bolsonarismo, que nós chamamos aqui, jocosamente e carinhosamente, de VinoZap. Vem comigo, segura minha mão, bora rodar a vinheta. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro VinoZap. Eu coleto as informações que circulam nos grupos bolsonaristas, textos, áudios, vídeos, memes, coleto tudo, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone. Só tem eu. E eu compartilho tudo isso com você, o nome disso é amor. Vamos lá. Protesto bolsonarista, um protesto gigantesco no último domingo. Não, não é exatamente gigantesco. Um primo meu, disse que já foi a suruba com mais gente. Um ato convocado por Carla Zambelli e aquele cara do Partido Novo. O Partido Novo é muito moderno, é muito novo o Partido Novo. Flopou? Com certeza, mas não, segundo os bolsonaristas. Temos um vídeo aqui que prova que foi um sucesso. Olha só. Olha só, a manifestação deu certo. Muita gente saiu de casa. Ninguém aguenta mais esse governo, que é literalmente uma bomba atômica.
É isso, foi bem curtinho. Não tinha muito o que falar, afinal flopou, mas não flopou. Porque você pega o quê? Imagens de baixo. Imagens de baixo sempre funcionam, fica a dica aí. É aula de cinema 1, né? A aula de cinema 1, você vai entender que um contra-plongé faz cada coisa, um contra-plongé. Eu fiquei pensando em situações eróticas que um contra-plongé também ajuda. Mas, bem, esse povo entende muito de Constituição. Eles criticam a atuação do STF. Diz, o STF extrapola as suas atribuições. Portanto, eles entendem muito de direito constitucional. Mas ele diz aqui que o governo é literalmente uma bomba atômica. Então, essas pessoas que são especialistas em direito constitucional, eles não dominam o conceito de literalmente. Eu falei que flopou. Mentiroso. Pois é, a manifestação foi gigante, porque temos provas, imagens de cima. Vou tirar o áudio, diz aqui, Avenida Paulista, 9/6, ato fora Lula, fora Alexandre de Moraes. O vídeo está com a data, mas a data não é dessa manifestação. São imagens daquela manifestação de fevereiro, em que a Michelle falou, o Tarcísio falou. No domingo não tinha esse trio elétrico aqui na esquina ali do Trianon, MASP, não tinha. É basicamente, como é que a gente chama mesmo? Tem um nome. Mentira. E, gente, falar pra vocês, vocês não estão sabendo, desculpa, eu devia ter falado no início, porque é uma notícia importante. É o início da Guerra Civil, que começa a ganhar corpo, você nem percebeu. Na Bahia, o povo tocando o terror. Salvador botando para quebrar. Não passou em nenhuma televisão, nem passará. Se você repassar para 5, aí já vem a pirâmide do bolsonarismo. Você repassa mais 5, vai repassar para mais 5, logo logo todo o Brasil vai saber da revolta dos brasileiros contra o PT. Para cima deles, patriotas, há muito passou da hora. Vamos ver essa manifestação lá em Salvador, meus bebezinhos. Enfim, basicamente é uma imagem antiga. Ninguém está indo para a rua para falar sem partido, pelo contrário, está defendendo o partido do Bolsonaro, seja ele qual for. Temos que apurar isso. Se tem um prédio da Fiesp também lá na Bahia. Será que o prédio da Federação das Indústrias da Bahia é igual ao da Fiesp? E é um prédio bastante específico, né? Que é um prédio em forma de triângulo. Tá aqui. Então essa aqui é uma imagem antiga da Avenida Paulista. Mas para eles é uma imagem da Bahia. A revolução está começando por lá. E tem também aqui, apareceu ali rapidinho, uma imagem, Banco Safra. Tem um Banco Safra ali. Tem um Banco Safra ali em Salvador, perto da Fiesp de Salvador, tá bom? Então isso aqui é uma prova de que começou a Guerra Civil. Pra cima deles, patriotas. Gédia, no Rio Grande do Sul, a gente estava sem falar desse assunto. Tem vídeo sobre o assunto. Pessoal, estamos aqui do lado da Arena do Grêmio e parece que o governo federal ainda não entendeu a situação que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Realmente as pessoas perderam tudo, realmente a destruição é total. Por isso nós precisamos que essa campanha Lula devolva o que é nosso, que o nosso imposto fique aqui, o que vai ser recolhido, e o que foi volte. Elas precisam, e não é de arroz, elas precisam de ajuda, de apoio. É um pós-guerra, mas que com muito trabalho, muita fé em Deus nós vamos vencer. Não queremos arroz. Lula, devolva o que é nosso. Já que eles querem falar mal do arroz, podia falar do cancelamento da licitação de arroz, depois de fraudes ou denúncias e irregularidades apontadas pela imprensa. Tem que entender isso aqui, que tem um olhar liberal, Você podia reclamar que o governo não está ajudando, né? Pedir ajuda ao governo federal. Haja governo federal. Nós queremos políticas públicas. Não. A campanha é devolva o nosso dinheiro. A ideia, senso comum da extrema-direita, é que imposto é roubo, que nem deveria ser cobrado. Imposto não serve para nada. Então o liberal, ele não consegue, é uma limitação. Ele fala, Estado, eu não consigo pedir a ajuda do Estado. Ele não consegue. Então o que ele faz? Ele disfarça o pedido de ajuda e acusa o Estado de roubo. E pede um ressarcimento do dinheiro do imposto. Resumindo, então, impeachment de Lula. Tem lá, impeachment de Lula. Vamos pedir impeachment de Lula porque ele não devolveu o imposto que os gaúchos pagaram. Arroz, não queremos arroz. E aí tem que explicar
que a decisão do governo de importar arroz não é para beneficiar exclusivamente as pessoas que comem arroz no Rio Grande do Sul. É uma maneira de segurar o preço, já estava tendo casos de aumento de preço de arroz, e como é um item básico da alimentação brasileira, né, feijão com arroz, então inflação de arroz é fatal para qualquer governo. Estratégia do governo, importar arroz para segurar preço. Não é para comprar arroz para essas pessoas. Mas essas pessoas aqui que estão sem casa, casa e arroz, entre esses dois, a prioridade é comida, depois habitação, por mais que seja uma coisa absolutamente essencial. Mas segundo esse cara aqui, um senhor no caso da testosterona, tinha que ser não precisa de arroz. As pessoas não precisam de arroz, elas precisam de casa, não precisam comer. Ele já inovou a música dos Titãs. Ele falou assim, a gente não quer comida, a gente quer moradia. A gente não quer comida, a gente quer moradia. Não, na verdade a gente não quer só comida. A gente quer dignidade, quer cultura e tudo mais que os Titãs cantavam. E eu te dou um doce, meu deprimidinho, minha deprimidinha, se você acertar o partido desse cidadão. É claro que é o Partido Novo, que é top, é moderno, ele é do Partido Novo. Não queremos arroz, não queremos arroz. E, governo federal, devolva o dinheiro que você roubou. Temos um assunto sobre o qual não falamos há tempos. Vocês devem estar com saudade desse tema, que é o pânico moral. Vocês não sabem, eu tenho que relembrar que a Globo Lixo acoberta crimes sexuais. Mais do que isso, ela acoberta predadores sexuais. Você não sabia? Então eu vou te lembrar aqui, tem um novo caso que faz a gente relembrar que a Globo acoberta predadores sexuais. Ativista acusado de abusar sexualmente de adolescente em banheiro do shopping do litoral de São Paulo. Clássico, né? Nenhuma novidade por aqui. A gente fica espantado com umas merdas, com uns monstros desses. A gente não fica. Mas eu queria saber por que a Globo não está falando nada sobre isso. Temos que nos perguntar, por que a Globo não está falando nada sobre isso? Primeiro assim, ativista é acusado. Que crédito é ativista. Ela está indignada com o crime? Não, ela não está indignada com o crime do ativista que ofereceu sexo oral. Não, ela está preocupada com a Globo que não deu. E de onde ela tirou a informação sobre esse predador sexual? Do G1. O Lula perdeu a eleição, né? Vocês frequentam o Zap, vocês já sabem. Temos agora uma prova que saiu de um show de stand-up comedy. Quem votou no Lula? Levanta a mão no Lula. Bora brincar, tá acabando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas e ganhou. E? Sem palmas, pelo amor de Deus. Quem votou no Bolsonaro? Levanta a mão. Todo mundo se fudeu, tá vendo? Precisamos falar de amostra. O que vale? Urna? Não, urna não vale. O que vale é a enquete online, é o Paraná Pesquisa, é o Datapovo e também a plateia deste show de stand-up comedy. Aquele público representa o povo brasileiro. Então é um público de uma cidade específica, num bairro específico, de uma faixa de renda específica. Esse público deu maioria para o Bolsonaro naquele ambiente, naquele dia, naquele momento. Logo, Lula perdeu as urnas. Eu já falei disso, mas tem que reforçar que deveria ser inconstitucional. Piada mal apurada. Cadê a OAB que não faz nada? Que não vai entrar com uma ADIM no STF, né? Com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as piadas mal apuradas. E esse tema da amostra segue. Só que agora na área de economia. A inflação disparou. Você não sabia? Vamos ver. Economia versus preço no governo Lula. Qual será que tá mais caro? Vem comigo. Ketchup aqui, ó. Não tem exatamente a mesma marca, tava R$2,90, mas vamos procurar o mais barato. R$5,45 estava R$2,90. Eu parei aqui para o nosso ouvidinho não sangrar. A hipótese dela é que os preços dispararam. E aí eu vou dizer, mas os juros estão caindo. Cala a boca, comunista. Como você sabe que os preços dispararam? Vou explicar para você. Uma loira aleatória, será que é a Selminha? Vamos apurar. Ela vai para um mercado aleatório e pega um item aleatório, um ketchup. E ela
Tudo bem, até aí eu acho que pode ser. Aí ela compara o mesmo ketchup na época da pandemia, agora não, ela pega de marcas diferentes. Ela pega o IPCA, o IGPM, o INCC, não. Ela pega um ketchup de uma marca, segundo a apuração dela custava tanto, e um ketchup de outra marca e aumentou muito, pronto, a inflação disparou. Gente, o Lula mente. Vocês já sabem, vocês viram no vídeo passado, o Lulóquio. Você não sabe o que eu tô falando, assiste o vídeo passado. Mas os bolsonaristas pegaram aqui um trecho em que o Lula fala a verdade. Teria sido assim um espasmo, um lapso do Lula falando a verdade? Vamos ouvir. Que esse país só é pobre porque esse país sempre foi governado por gente da cabeça pequena, por gente que sonhava pequeno, por gente que só pensava neles. E esse país precisa efetivamente melhorar. Acertou, miserável. Olha, é muito hilário, porque aí os bolsonaristas estão dizendo que o Lula basicamente tem um tiro no próprio pé, porque ele fala que o país foi governado sempre por gente com cabeça pequena, gente que só pensa em si. E aí eles botaram uma timeline para provar. Então ficamos sabendo aqui pelo VinoZap, nessa timeline da história do Brasil, que basicamente o Brasil foi fundado em 2003. Temos um vídeo aqui feito por IA, a voz é IA, a imagem também é inteligência artificial. O sistema protege os bandidos. E a gente sabe que é bandido como? Quando é na favela, obviamente, é assim que eles pensam. Os bolsonaristas têm uma dificuldade muito grande de interpretar a complexidade do mundo. Por isso, no VinoZap é muito comum lançar em mão de fábulas. Quando você pega animais, conta histórias de animais, que na realidade são histórias de seres humanos. Nesse caso, por exemplo, é uma fábula bem tosca, porque só tem um animal, o resto são seres humanos. Mas pedir uma fábula fidedigna ao conceito de fábula é pedir demais, afinal, nós estamos falando de bolsonaristas. Esse burro aqui é o Mundiça. Preguiçoso que não gosta de trabalhar, Mundiça tomava os celulares das pessoas. E rapidamente uma figura política conhecida veio às redes de televisão em sua defesa. Mundiça se sentiu confortável, começou a comandar sua comunidade, oprimindo moradores. Mundiça enfrentou os polícia. Durante o confronto, os polícia venceram. No dia da audiência, apareceu um juiz que rapidamente deu liberdade ao Mundiça. A presença de Mundiça, agora um símbolo de falhas na justiça, consolidava seu poder na favela. E no dia das eleições, Mundiça votou no candidato que defendeu seus crimes. A figura política defensora desses atos continuava a aparecer nas redes de televisão em sua defesa, argumentando que Mundiça era uma vítima da sociedade. Até quando o Brasil continuará a enfrentar um sistema de justiça que permite que criminosos perigosos voltem às ruas? Vamos lá. Quando é que os criminosos vão ser tão tolerados pelo sistema? Criminosos 8 de janeiro não, aqueles não são criminosos, aqueles são patriotas. E criminoso, vocês perceberam que o criminoso é aquele que está na favela. Partindo do princípio que o chefe do tráfico mora na favela, né? Então usa esse nome Mundiça, que eu acho que também tem notas de aparofobia aí, porque seria uma coisa suja, né? Você associar crime à favela à sujeira. Então vamos resumir o Mundiça. Premissa: Lula apoia o roubo de celulares, né? Que é uma fake news que agora virou uma fábula, né? Ele foi preso pela polícia, heróis, polícia sempre herói, e foi para o tribunal. Apareceu o Alexandre de Moraes na audiência de custódia. O Alexandre de Moraes não participa da audiência de custódia nem dos casos onde ele é relator. Mas na fábula bolsonarista, Alexandre de Moraes aparece assim, um bandido preso na favela, Alexandre de Moraes aparece na audiência de custódia para soltar. Então, Mundiça foi solto pelo Alexandre de Moraes e voltou a oprimir as pessoas na favela e votou no Lula. E aí, de novo, aquela imagem, não é o Lula, né? Eles não falam Lula, né? Fala político, para não ficar claro que é o Lula. Com aquela imagem do CPX, o boné do CPX, que eles chamam de cupincha, ou seja, Lula seria cupincha dos traficantes, e não, é complexo e tudo mais, e o Mundiça abraçado ao pescoço do Lula, e o Mundiça, claro, sempre usa, ele não tira, vocês veem em todas as situações, o Mundiça, o figurino dele, ó, sempre com a camisa do PT. Tem até quando ele foi para o tribunal,
sei se vocês perceberam que ele usou uma camisa do PT de regata. Ele foi de regata pro tribunal. Ele tem várias versões da camisa do PT, um guarda-roupa muito diversificado. No vídeo, reforça aquela ideia de que os bandidos seriam vítimas da sociedade, como se isso sintetizasse o discurso da esquerda. Agora temos um problema sério aqui, que é um problema que tem uma falha nessa fábula, dentro dela mesma. Por quê? Mundiça é um burro. Mas ele é um burro que conseguiu se livrar da justiça e ainda dominar uma comunidade inteira. Então ele não é exatamente burro. Mas para eles é burro, é criminoso, sabe? Esse povo que domina comunidades inteiras. Se tiver com a camisa do PT. Porque se tiver com uma farda, se for um policial, um bombeiro, da ativa, da reserva, aí tranquilo, a gente chama de milícia e eles acham absolutamente tranquilo e até condecoram. Adriano da Nóbrega. Por onde anda? Beijo, Adriano. Olha, importante. O Brasil nunca teve tanta harmonia entre os poderes. Parabéns, Lula ladrão. Parabéns, Xandrão. Xandrão, esse é novo, hein? Novo, hein? Chama Xandrão. E temos aqui uma aliança, o PT dando as mãos ao PCC, dando as mãos ao STF, dando as mãos ao TSE. Temos que marcar aqui um ponto muito interessante. A partir do momento que o Bolsonaro meio que terceirizou o seu governo para o Congresso para poder evitar o impeachment, e depois das eleições de 2022, com as urnas fraudadas que deram vitória no Congresso para os conservadores /reacionários, o Congresso ficou fora dessa conspiração que reúne ali o PT, o PCC, o STF e o TSE. Agora, e aí a pergunta que vem, tem ali PT, PCC, STF, TSE, cadê a Globo? Cadê Globalixo? O Globalixo não está aqui. E aí eu apurei e já respondo. Quem você acha que tirou essa foto? Gente, vamos agora. Chegou o momento da conspiração cabeluda. Olha eles entrando aí. Eles entrando e eles rebolam. Porque a conspiração é cabeluda. E quando é cabeluda, os cabeludos fake news rebolam. E agora temos aqui uma contradição. Porque é uma conspiração cabeluda envolvendo Alexandre de Moraes. Por que a fake news é cabeluda? Não é exatamente uma novidade, porque a gente já sabe dessa aliança do PT, PCC, STF e TSE. Mas agora o que houve? Houve uma confissão de Alexandre de Moraes. Seria uma delação premiada? Não, nem poderia ser uma delação premiada. Como ele é o chefe dessa organização criminosa, ele não poderia delatar, porque não há ninguém acima dele para delatar. Foi uma confissão mesmo. Ele confessou com o microfone na mão, pegou o microfone na mão, vestiu uma toga e confessou. A casa caiu, gente. O próprio Xandão confessou. E claro, a imprensa não deu. Globalixo. Você vê que Selminha ficou oriçada. Falou em fake news, falou em Globo, falou em Alexandre de Moraes, ela ficou oriçada, mas oriçado mesmo ficam sempre eles, fake news, que rebolam. Então rebolando de uma maneira muito especial, porque trata dessa conspiração que caiu agora. Não é um áudio que vazou, me disseram, é o próprio Alexandre de Moraes que confessou. Ele atacou a democracia. É exclusivo? É inédito? É verdade? Aí vocês já estão querendo demais que seja verdade. Mas vou mostrar para vocês a conspiração cabeluda. Alexandre de Moraes confessa tudo. Vamos cativar o eleitorado. E agora vamos corroer a democracia por dentro. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Vocês viram, né? E aí onde ele falou isso? Onde é que ele falou isso? Dentro da Faculdade de Direito da USP, naquele salão lindo, maravilhoso, ele confessou que ele está corroendo a democracia por dentro. Como? Sem golpe. Sem golpe. Ele vai dizer que a democracia está falida, desvirtuada, que não representa os anseios do povo. E ele diz, nós, salvadores da pátria, vamos substituí-la. Esse nós aí a gente sabe que o nós é o STF, o TSE, o PCC, o PT, a Globo, os Illuminati, o Bill Gates, o Bill Clinton e, claro, Jorge Soros. Vocês viram aí, Xandão falando, sem corte, ele de toga, segurando o microfone na mão, dizendo tudo.
que ele é o salvador da pátria e que vai substituir a democracia. Acabou. A conspiração foi revelada pelo próprio chefe do esquema. Esse foi o quadro no Zap. Se um ministro do STF faz esse tipo de confissão, obviamente ele deveria ser empichado, é um absurdo, vamos pra rua, né, fora Alexandre de Moraes. Aí você vai me perguntar, ele falou isso mesmo? Sim, ele falou, não teve montagem, ele mesmo falou. O detalhe é que o Xandão estava claramente descrevendo o bolsonarismo falando em terceira pessoa, né? Nós vamos, nós. Esse nós, ele está se botando numa terceira pessoa e falando. Só que, no contexto do Vinozap, é uma confissão de Alexandre de Moraes. Nasceu aí uma fake news. Alexandre de Moraes confessou. Onde isso pode parar? Não sabemos. Não à toa, volta e meia, eu falo aqui da depressão cívica, que é esse cansaço que a gente sente. E vocês também sentem. Por isso não se incomodam de serem chamados de deprimidinhos e deprimidinhas. Uma coisa importante. Estou aberto a publis, tá bom? Estou aberto a publis. E aí eu sugiro 2 tipos de produto. Máquina de lavar louça. Já apurei, data Garrone, a audiência do Garrone gosta de lavar louça à mão. Eu não. Eu sou um arauto da máquina de lavar. Eu não lavo nem um pires, não lavo nada. Então, se você tem uma marquinha de máquina de lavar louça, por favor, me patrocine, porque vai ser uma publi fidedigna, autêntica, absolutamente verdadeira, porque eu sou arauto da máquina de lavar. E temos que apurar também, senão a audiência do Garrone não tem pessoas com leve toque, né? Um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Uma obsessão por limpeza, temos que apurar isso também. Máquinas de lavar louça, por favor, patrocinem o Garrone também. Outro produto que eu posso anunciar aqui tranquilamente é shampoo. Por quê? Porque temos muitas pessoas cabeludas. Vocês acabaram de ver fake news cabeluda. Tem a Selminha, que é bem cabeluda, né, Selminha? Vocês adoram as minhas madeixas sedosas. Selminha tem um probleminha de autoimagem. E eu também, depois do transplante de cabelo, vou ficar cabeludo. Então, assim, eu posso fazer publi de shampoo e também de máquina de lavar. E também shampoo não precisa ser shampoo para humanos, né? Porque fake news não são exatamente humanos. E falando em pessoas cabeludas, vocês conheceram no vídeo passado um novo personagem cabeludo e não binário que pintou aqui. Que foi o Renatinho que introduziu esse personagem aqui, que ainda não tem nome. Que ele entra aqui na coluna para sensualizar. E ele vai entrar na coluna toda vez que tiver algum tipo de sensualização. Quer ver? Eu vou falar uma série de palavras bem eróticas aqui, e essa nova personagem não binária vai sensualizar enquanto eu falo essas palavras, tá? É Garrone para maiores de idade. Vamos lá. Democracia, direitos humanos, Estado democrático de direito, devido processo legal. Vocês não acham excitante? Eu também acho excitante algumas palavras em inglês que são grandes. Eu gosto de palavras grandes. Conspicuousness, acknowledgement, Gwyneth Paltrow, Matthew McConaughey. Olha, vocês viram que o conceito de erótico na coluna do Garrone não é esse conceito clássico de erotismo, aquele que vocês encontram nos certos sites que tem tube no nome e não são YouTube. Credo, que delícia! Gente, há muita personagem aqui, a gente fica até confuso. Mas é o seguinte, o conceito de sensualizar na coluna do Garrone é o seguinte. Geralmente, quando a gente pensa em utopias, as utopias, aquele mundo perfeito, é uma coisa, eu acho tem uma felicidade um pouco irritante, sabe? Uma coisa meio bucólica. Eu acho que, no mundo utópico, vai ter uma coisa meio sensual, uma coisa meio erótica. Porque, vamos combinar? Porque o brasileiro gosta. Deus, pátria, família e liberdade. Esse é o discurso oficial. O que o brasileiro gosta mesmo é puta. Viva Nelson Rodrigues. Então, essa nova personagem, cabeluda e sensualizadora, representa o Brasil e vai entrar aqui na coluna do Garrone toda vez que a gente pintar uma utopia para o Brasil. Não aquela utopia chata, idílica e bucólica. Ai, que coisa horrível. Não.
A utopia do Garrone é sensual. Então, quando a gente falar de um mundo maravilhoso, o Brasil que a gente quer, vai entrar esse personagem que não tem nome. Tá bom? E vocês sabem que aqui é interatividade. Vocês já inventaram a Selminha e ela é o maior sucesso. Ela é cristã, ela é conservadora, ela é branca, ela é cis, é golpista e equivocada também. Cala a boca, comunista! Então participe nos comentários qual deve ser o nome desta nova personagem não binária e cabeluda da coluna do Garrone. Cabeluda. Hora do Vinozap interativo. Rodei na semana passada e vou rodar de novo. O vídeo do vinho do Bolsonaro com nova loja. Fala pessoal, estamos aqui muito felizes. Nós hoje estamos apresentando a loja do Vinho Bolsonaro, a primeira loja física no Brasil das vinhos Bolsonaro e Mito. Vinhos reserva, vinhos de guarda, também temos os espumantes que são de farroupilha, temos taças, cases, saca-rolha, tudo personalizado com a marca Vinho Bolsonaro e o Mito. Venha visitar nossa loja, será um prazer. O vídeo não diz onde é a loja. O vídeo original dizia, eu cortei porque não vou fazer propaganda de graça. Vamos lá, mensagens, Vinozap interativo. Esse vinho é de uva mesmo ou de laranja? Hahaha. Vinho estragado é vinagre, né? Vinho Bolsonaro, feito com o mais puro néctar de chorume. Único premiado com a medalha dos 3 Is. Insuportável, intragável e insalubre. Vinho Bolsonaro é o update do velho sangue de boi. É o sangue de gado. Olha, esse aqui temos que investigar. Agora sabemos para onde aquele pessoal que trabalhava em regime análogo à escravidão nas vinícolas do Sul foi levado. E a pessoa diz verdade, mas temos que apurar. Por enquanto, é só uma sugestão de pauta. E o último é uma mensagem de um sommelier. O empreendedor visionário colocou para fermentar o néctar do suprassumo do orvalho do chorume da redução do bolsonarismo e fez esse produto de qualidade questionável, com uma coloração rubi de joias roubadas, aroma marcante de naftalina e um retrogosto golpista. É o vinho perfeito para harmonizar com fake news e que certamente irá agradar ao paladar de Selminha. Esse foi uma descrição bastante complexa. Esse foi o Vinozap interativo. Agora a gente vai para o fim e eu já encaminho para o Vinozap que você vai comentar. Você vai comentar esse Vinozap, que é uma aula de economia, para criticar a compra de arroz. Você podia criticar o processo minimamente atrapalhado do governo federal do leilão de compra de arroz de fora do Brasil. Anulou esse leilão de importação de arroz por conta de indícios de falta de capacidade técnica, para dizer o mínimo, e irregularidades. Vai ter uma nova concorrência para comprar esse arroz. Foi uma reportagem da Folha de São Paulo que mostrou que a maior compradora, era um estabelecimento em Macapá, que tinha como atividade principal, nada a ver com arroz, leite e laticínio, venda de leite e laticínio. Uma coisa meio estranha, um cheirinho ruim, notas de corrupção talvez, maracutaia. Mas licitação, capacidade técnica, irregularidade na concorrência são temas muito sofisticados. Então o bolsonarista aqui, ele é contra a compra de arroz. Eu quero os comentários de vocês e, é claro, não precisa nem dizer que o autor desse vídeo contra a compra de arroz é um senhor, no caso da testosterona. Ele sempre tá aqui, ele sempre tá aqui. Coluna Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Galera, eu tô rindo pra caramba, porque eu acabei de ver uns vídeos aqui dos petistas, né? Eles reapareceram, porque eles estavam meio sem motivo pra falar, né? Porque o Lula tá acabando com a vida deles também. Então eles estão debochando, falando, aí, Bolsonaro, olha aí, o papai Lula vai comprar 1 milhão de toneladas de arroz e vai vender mais barato pro povo e coisa e tal. Bom, galera, chega a ser uma piada, né? O Lula tá comprando isso com o dinheiro dele? É isso? Ele vai comprar esse arroz e vai vender pra vocês mais barato? É isso que você tá querendo dizer pra mim? Ou não me fale que o Lula vai usar o dinheiro público, que é o dinheiro nosso, um dinheiro seu, vai comprar o arroz com o nosso dinheiro e vai vender pra nós de novo? Por que você acha que esse país não vai pra frente? Se ele vai comprar com o nosso dinheiro, ele teria que te dar esse arroz, distribuir esse arroz, porque nós já pagamos. Como é que nós vamos comprar de novo? Ah, meu Deus do céu, me dê paciência, porque é muito difícil viver nesse país.